E o meu envolvimento no projeto de pesquisa no MIT foi uma casualidade, né? Eu tinha uma vida acadêmica, eu era acadêmico no Brasil, eu tinha feito mestrado, e o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas foi feito num contexto de uma pesquisa sobre pequenas e médias empresas. E eu acabei focalizando o meu estudo em pequenas e médias empresas de autopeça. E para entender pequenas e médias empresas de autopeça, você precisa conhecer o setor automotivo. Essa dissertação de mestrado virou um livro dentro dessa pesquisa, e o pessoal do MIT queria ter alguém na pesquisa que estudasse a indústria brasileira. Então, nesse sentido, eu estava fazendo doutorado, eu tinha interesse em ir para os Estados Unidos, eu estava um pouco querendo abrir um pouco meus horizontes, e dentre as várias possibilidades de estudar, uma delas era no MIT. E o MIT tinha tanto um professor que era uma especialidade em cultura organizacional, o nome dele é Edgar Schein, ele faleceu recentemente, e ele estudava cultura organizacional. Era um assunto que me interessava academicamente. Eu queria estudar, eu achava um assunto interessante. E o pessoal, o Jim Womack, que falou, olha, eu tinha uma bolsa de estudos de uma fundação, da Fundação Fulbright nos Estados Unidos. O Jim falou, olha, venha, fica aqui tempo, fica aqui um ano, você pode se envolver com a pesquisa se você quiser. Se você quiser traduzir algum material que você tem sobre a indústria automobilística brasileira, você é bem-vindo. Mas o meu envolvimento no início era marginal. Participava das reuniões e tal. E eu acabei me envolvendo muito com esse assunto. Eu acabei gostando da pesquisa. E acabei ficando 3 anos. Aí o próprio Jim me Isso essa aí, financiou. era em qual época, Ferro? Qual Final, ano? nos anos 80, final dos anos 80. Eu fui para lá em 1988, Uhum. né? Então tava a pesquisa da máquina que mudou o mundo estava no meio, estava começando, né? Então a pesquisa, como é que surgiu o interesse na pesquisa sobre a indústria automobilística, Bruno e ouvintes? O MIT tinha uma tradição em estudos sobre a indústria automobilística. A escola de administração do MIT é a Sloan Management School, que é Sloan, é o Alfred Sloan, o cara que fundou, vamos dizer assim, a GM moderna, criou uma série de conceitos de administração novos e bancou a escola de administração do MIT. O MIT tinha feito vários estudos sobre a indústria automobilística, sempre com muito sucesso, digo, sempre com muita assertividade nos resultados das pesquisas deles. Aí algumas empresas, principalmente as americanas, estavam interessadas em entender o fenômeno japonês. Na época, Bruno, se falava muito na administração japonesa, que o Japão teria desenvolvido uma série de técnicas e ferramentas e conceitos novos e que estavam tendo muita capacidade competitiva a partir daí, né? Então essa era a pergunta fundamental, assim, o que está acontecendo com a indústria? Por que a indústria japonesa está tendo tantas vantagens, né? Na época, só para lembrar, a indústria americana era dominante. GM, Ford e Chrysler dominavam o mundo. E algumas outras empresas europeias, como a Volkswagen, Mercedes, Citroën, Peugeot, Fiat, eram marginais. Quem dominava o mundo na época, GM, Ford principalmente, né? Uhum. E estavam perdendo espaço. Aí eles começaram a pesquisa, mas a pesquisa foi financiada por todo mundo. Os europeus financiaram, a própria indústria japonesa financiou, não as montadoras especificamente, mas a associação das montadoras japonesas também financiou. Então era uma pesquisa global, eles queriam que fosse uma pesquisa global para entender o que estava acontecendo no mundo automobilístico, né? E a pergunta básica era o que os japoneses têm de diferente ou de melhor que está levando à competição. Quantas montadoras foram envolvidas no estudo? Todas, inclusive as chinesas, todas. Onde Todas. tinha montadora de veículo, automóvel, só assim, é importante, não tinha caminhão e ônibus e não tinha agrícola, não tinha tratores. Todas as montadoras de veículos foram envolvidas, inclusive as chinesas, que eram pequenininhas na época, mas foram as coreanas, japonesas, as que estavam no Brasil, né? Todas as grandes empresas foram envolvidas, Quer né? dizer, eles fizeram a respeito de matriz e também das filiais, no caso Todas, todas. Inclusive, assim, o pesquisador que estava fazendo o estudo da fábrica,
por exemplo, ele veio aqui, passou 10 dias aqui, eu estive junto com ele, nós visitamos todas as empresas para checar os dados que ele passou, para ir no campo, medir coisas. Então, a gente fez isso com tudo que precisava de Gemba, né? Foi feito. Foram 90, foram mais de que eles coletaram os dados, foram 90 montadoras, mas eles levantaram dados de umas 110. Dessas 110, 20 foram eliminadas por dúvidas sobre o método, sobre a maneira como as montadoras preencheram, né?